Imagina só a cena. Viena, 1846. No coração da Europa, o Hospital Geral de Viena era o auge da medicina, um lugar de esperança. Mas, por trás da fachada de prestígio, um terror silencioso se espalhava. Um assassino invisível que caçava as novas mães. Olha só que ponto chegamos. As mulheres grávidas da cidade tinham tanto pavor, mas tanto pavor, que algumas preferiam dar à luz ali mesmo, na rua, no frio, do que pisar na primeira clínica daquele hospital. O medo era palpável. Mas medo do que exatamente? Bom, vamos mergulhar nesse mistério. A primeira parte da nossa história se chama Um Terror Silencioso. E era exatamente isso. O mal que agia nas sombras, sem nome, sem rosto, dentro do lugar que deveria ser o mais seguro do mundo, a maternidade. O inimigo tinha um nome, febre puerperal. E olha, era praticamente uma sentença de morte. Poucos dias depois de terem seus filhos, as mães começavam a queimar em febre, com dores terríveis, delírios, e o fim era quase sempre o mesmo. Morriam entre 10% e 30% delas, um número assustador. E agora, é aqui que a tragédia vira um mistério de verdade. Porque o hospital tinha duas maternidades, uma do ladinho da outra. Na primeira clínica, que era cuidada por médicos e estudantes de medicina, a mortalidade era essa que a gente vê, lá em cima, 18%. Já na segunda clínica, tocada só por parteiras, a taxa era mínima, menos de 2%. Como isso era possível? A única diferença de verdade entre as duas clínicas era essa. Os médicos e estudantes da primeira clínica passavam as manhãs no necrotério, fazendo autópsias em cadáveres. As parteiras da segunda clínica nunca chegavam perto de um. E essa diferença tirava o sono de um jovem médico húngaro. O nome dele era Ignaz Semmelweis. Ele ficou completamente obcecado em resolver esse quebra-cabeça. A partir daqui, a nossa história vira a obsessão do doutor. Semmelweis não conseguia aceitar que a ciência de sua época não tivesse uma resposta para aquilo. Ele se tornou uma espécie de detetive, sabe? Testando todas as teorias possíveis, até as mais bizarras, para tentar parar aquelas mortes. A primeira teoria dele, hoje, parece até piada. Ele reparou que toda vez que uma mãe morria, um padre passava pela enfermaria tocando um sininho para dar a extrema unção. Semmelweis pensou, será que o som do sino está literalmente matando as outras mulheres de medo? Então ele foi lá e pediu para o padre parar de tocar o sino e fazer um caminho diferente. E o resultado? Nenhum. As mortes continuaram. A teoria falhou. E o mistério só aumentava. Mas ele não desistiu não, partiu para a segunda tentativa. E se o problema fosse a posição do parto? Na clínica dos médicos, as mulheres davam à luz deitadas, de costas. Na das parteiras, de lado. Será que era algo tão bobo assim? Ele mandou que todo mundo na clínica dele adotasse a posição de lado. E de novo, nada, nenhuma mudança. As mães continuavam morrendo no mesmo ritmo horrível. Falhou outra vez. Tenta imaginar o desespero e a frustração desse homem. Depois de tantos becos sem saída, a resposta não viria de um experimento. Viria de uma tragédia, de um acidente terrível, que finalmente revelaria a pista nos cadáveres e mudaria a medicina para sempre. Em 1847, um amigo e colega de Semmelweis chamado Jakob Koletzka estava fazendo uma autópsia quando um estudante o feriu sem querer com o bisturi. Dias depois, Koletzka morreu. Quando Semmelweis leu o laudo da autópsia do amigo, foi como um raio na sua cabeça. Os órgãos dele tinham as mesmas inflamações, as mesmas lesões das mães que morriam de febre puerperal. A conexão foi imediata e terrível. Alguma coisa passou do cadáver para o corpo do amigo dele e o matou. A verdade é que os médicos saíam da sala de autópsia com as mãos cheias do que ele chamou de partículas cadavéricas e iam direto para a maternidade examinar as grávidas. Eles estavam, sem saber, levando a morte nas próprias mãos. Os curandeiros eram os assassinos. Uma descoberta dessas muda tudo, né? Se você está achando essa história tão incrível quanto eu, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder mais investigações como essa. Bom, com a causa do problema finalmente revelada, a solução parecia óbvia, certo? Mas é aí que a história dá uma virada bizarra. Entramos na fase da solução insultuosa, porque a ideia de Semmelweis não foi vista como uma salvação, mas sim como uma ofensa. Semmelweis colocou uma regra nova e inegociável. Todo médico ou estudante que saísse da sala de autópsia precisava lavar as mãos numa bacia com uma solução de cloro antes de tocar em qualquer paciente viva. O objetivo era simples, remover completamente aquelas partículas e o cheiro de morte das mãos. E o resultado?
Olha, foi quase um milagre. Dá uma olhada nesse gráfico. A mortalidade na clínica dele despencou. Caiu de mais de 18% para pouco mais de 1%. A prova estava ali, nos números. Era inquestionável. A gente pensa, agora ele virou um herói, né? Pelo contrário, a reação da comunidade médica foi de fúria. E o argumento deles era inacreditável. Eles diziam, um cavalheiro tem as mãos limpas por definição. Pois é, sugerir que um médico, um cavalheiro, precisava lavar as mãos era um insulto pessoal, era chamá-lo de sujo. E para piorar, a ideia de partículas invisíveis que causavam doenças ia contra tudo que a ciência da época acreditava. Para eles soava como fantasia, como algo ridículo. Semmelweis não estava lutando só contra uma doença. Ele estava lutando contra o orgulho e o ego de uma classe inteira. E essa luta custou caro demais para ele. Semmelweis foi humilhado, demitido, desacreditado. E nessa última parte a gente vai ver o legado da tragédia e como a história terrível desse homem acabou, ironicamente, salvando o nosso futuro. Completamente destruído pela rejeição, a saúde mental dele desmoronou. Aos 47 anos, ele foi internado à força no hospício. Lá dentro ele apanhou dos guardas, se feriu e a ferida infeccionou. Semmelweis morreu de sepse, uma infecção generalizada. A mesmíssima doença que ele passou a vida toda tentando combater. Anos depois, claro, outros cientistas como Louis Pasteur provaram que ele estava certo o tempo todo. A história dele foi tão marcante que hoje existe um termo na psicologia chamado reflexo de Semmelweis. É a nossa tendência como seres humanos de rejeitar uma ideia nova só porque ela desafia o que a gente já acredita ser verdade. E por que essa história toda importa? Pensa só, sem o sacrifício desse homem, a medicina moderna, como a gente conhece, simplesmente não existiria. Cirurgia seria uma roleta russa, hospitais seriam lugares de morrer, não de se curar. A higiene, que hoje é a base de tudo, foi uma ideia que custou a vida e a sanidade de um homem. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Que ideia, que hoje parece absurda, que a gente ridiculariza, será um dia o padrão, o óbvio do futuro? A história de Semmelweis nos ensina uma lição poderosa. A verdade, muitas vezes, soa como loucura antes de virar senso comum. Se você gostou, compartilhe essa história e deixe seu comentário aqui embaixo. A gente se vê na próxima.